Energéticos, Monster, TNT, Red Bull, as crianças podem consumir? Eles trazem algum problema para a saúde ou eles funcionam apenas como estimulantes, deixam mais alerta, mais disposto? Eu sou a Cássia Fontes, nutricionista, e hoje eu vou explicar isso aí para você. A composição dos energéticos e como que ele funciona no nosso organismo. Então, vem comigo. Para explicar melhor os energéticos, nada como o rótulo, né? Olhar o rótulo para entender. Então eu vou colocar dois rótulos aí, vou colocar do Monster, porque é um energético que tem sido muito consumido, né? Ele tem várias cores e sabores. Então eu vou colocar dois, né? A diferença de dois aí, para você entender com a composição, né? Cada ingrediente, e explicando direitinho como que funciona aí para a saúde, né, para o organismo, tá bom? Então, numa quantidade aí de 200 ml, ó, eles oferecem aqui 16 quilocalorias e o carboidrato, né, 4,1, ó, 2,2 gramas de açúcar. Já aqui, ó, ele vai oferecer 93 calorias e 23 gramas de carboidrato. Isso aqui corresponde a 2 colheres de sopa de açúcar, tá? Então, quando a gente pensa em apenas uma porção de 200 ml, são 2 colheres de sopa. Quando a gente já pensa aí em 5 latinhas, né? Aí já teria uma quantidade bem alta aqui do açúcar. O problema do açúcar é que vai liberar o organismo uma quantidade grande de insulina, né, para poder armazenar esse açúcar nas células. E uma grande quantidade de insulina acaba levando também a um acréscimo de gordura corporal, tá? Pode aumentar os triglicérides, pode com o excesso, né, vir a desenvolver um diabetes, pode desenvolver um excesso de gordura no fígado também. Então não é interessante o consumo alto de açúcar, tá? Então quando a gente pensa num consumo excessivo, mais do que uma latinha, já vai ficando preocupante, né? Então tudo vai depender da frequência e da quantidade consumida. Depois tem lá também, ó, a quantidade de sódio, que é outro preocupante. Aqui tem 96, aqui já tem 155. Volto a repetir também a mesma questão. Quanto mais sódio, maior a frequência cardíaca, maior o trabalho do coração, aumenta a pressão. Pensando em 200 ml, teria 155. Se forem mais quantidades, né, isso aqui já aumenta bem, tá? Então, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, a recomendação de sódio é de 2.000 miligramas por dia. Entendeu? Então, se você somar demais esse valor, né, pensando ainda nos outros alimentos que fazem parte das refeições, pode ficar muito alto, né? E aí trazer problemas. Outra coisa que eles colocam é a quantidade de vitaminas, né? B3, B5, B6, B12, B3, B6, B2, B12, né? As vitaminas e também os minerais, eles funcionam como reguladores do nosso organismo, então eles melhoram a função metabólica, né? Então, se a ideia é deixar a pessoa mais estimulada, mais atenta, essas vitaminas aqui vão auxiliar também. Depois lá na taurina, aqui ó, de acordo com a resolução RDC da Anvisa, número 273 de 2005, a recomendação de taurina, ela tem que ser aí no máximo 800 miligramas, tá? Por 200 ml, não pode ultrapassar disso. A taurina é um aminoácido, ela é antioxidante, ela vai auxiliar no trabalho do coração, vai auxiliar no trabalho do sistema nervoso. Ela é produzida pelo organismo, mas ela também pode ser consumida nos alimentos, nas carnes, nos peixes, nos frutos do mar, né, algas, e nos produtos à base de leite e seus derivados vai ter bastante taurina. Então não precisaria suplementar, não precisaria acrescentar, né, nos alimentos. Aqui a taurina tem essa função de melhorar o débito cardíaco, de melhorar a atenção, tá? Por isso que ela é colocada no energético, porque essa é a função do energético, né? Deixar a pessoa mais atenta. Outro ponto também importante é a quantidade de cafeína. A cafeína também é um estimulante, né? Ela vai deixar a pessoa mais atenta, mas não pode, né, ter um consumo muito alto. Eu volto a colocar o alerta da quantidade, né? Isso a gente está falando em 200 ml. Quando você pensa em consumo de várias latas, isso aqui aumenta bastante. Isso para adulto, que tem um peso corporal maior. Quando a gente pensa em criança, é uma quantidade alta que não deveria, né? A criança já tem o metabolismo acelerado, ela não precisa desse estímulo, tá? Depois eles colocam um extrato de guaraná, uma
glucoronolactona, né, esse nome gigante aí, né, que faz parte, né, a RDC de 273, fala que, né, um dos ingredientes permitidos é este, também o inositol. São 2 carboidratos, tá, que eles vão funcionar também, deixando o corpo mais alerta, né? A gente produz essas substâncias aqui no organismo também, então nesse sentido não teria grandes problemas. É lógico que o corpo produz na quantidade que ele entende que é necessário, então a gente não precisa pensar nessa suplementação, tá? Outro ponto importante aqui para olhar são os ingredientes. Então, por exemplo, nesse aqui não tem, né, ele não é gaseificado, então só tem a água, tem um suco de limão, tem um concentrado, né, desse suco, tem um xarope de glicose, aqui já é um tipo de açúcar, depois tem a taurina, um chá preto, um lactato de magnésio, um fosfato de monopotássio, são minerais, lactato de cálcio, cafeína, as vitaminas, né, depois tem uma água de coco, um cloreto de sódio, um extrato de guaraná, tem lá a glucocoronolactona, o inositol, um purê de açaí, um purê de golgi e também de mangostão. Depois tem os aditivos, acidulantes, reguladores de acidez, aromatizantes, conservadores, os edulcorantes, que são adoçantes, né? Sucralose, acesulfame de potássio, que são aditivos aqui, tá? E aqui também, ó, aqui já tem uma água gaseificada, já tem um açúcar, um xarope de glicose, que também é um açúcar, a taurina, a cafeína, as vitaminas, extrato de guaraná, que também é mais um estimulante, um cloreto de sódio, né, que funciona aí, o cloreto de sódio é sal, tá? É o sal de cozinha. A glucocoronolactona, o inositol, né, que são estimulantes também, a maltodestrina, que também é um tipo de açúcar, por isso que o adoçante tem esse sabor tão adocicadinho. E aqui depois tem os aditivos, acidulantes, né, para dar acidez, os aromatizantes para dar um cheirinho, né? Tem os reguladores de acidez para não ficar tão ácido, os conservadores para que isso dure bastante na prateleira do mercado, tá? E os corantes, tá bom? Depois lá a recomendação, né, de crianças, gestantes, nutrizes, idosos e portadores de enfermidades, consultar o médico antes de consumir o produto, ou seja, esse produto é liberado, né, a Anvisa libera, né, a comercialização, mas coloque esse alerta, consultar o médico antes de consumir o produto, ou seja, se você precisa consultar o médico, é porque esse produto tem uma composição que pode te trazer problemas, tá? Então vale uma atenção. E aí também, né, o não recomendado com bebida alcoólica, que muitos adultos acabam misturando. Aqui nem vou ficar explicando muito sobre a questão da bebida alcoólica, porque já tem, né, no Estatuto da Criança essa proibição, tá bom? Então, onde tem que estar a nossa atenção, né? Nesses componentes, por exemplo, a quantidade de açúcar, né? A cafeína também é um outro produto, né? Que a criança pode tomar até um golinho de café de manhã, não tem, né, uma proibição. É lógico que os pais devem apresentar esses alimentos estimulantes para a criança, né, já mais para frente, depois dos 3 anos, 4 anos de idade, né? Que aí ela já introduziu todos os alimentos ali nas refeições, né? Mas tem que entender que são alimentos estimulantes, que as crianças já têm um metabolismo bem acelerado e que elas não precisam de mais estímulos, né? É mais uma questão de paladar mesmo, do sabor, tá? Então, assim, os pais entendendo isso, fazendo essa leitura como responsáveis, né, pelas crianças e adolescentes, tem que entender que as crianças não precisam, né? E os pais sendo espelhos das crianças, né, se eles consomem menos, e vão ensinando essa educação alimentar para as crianças, elas vão entendendo que elas não precisam daquela quantidade ali de café, né, acrescido na refeição. Tem aumentado bastante o consumo por conta de propagandas, né, essas marcas, a Monster, a TNT, a Red Bull e tantas outras, eles vão investindo, né, em propaganda para que fique mais visualizados, né, eles têm investido em patrocínio de esportes radicais, de jogos, então as crianças vão vendo, né, porque na propaganda coloca lá algo muito legal acontecendo com a pessoa e ela fazendo a ingesta do energético, né, mas a gente tem que entender que não é bem assim que funciona, tá? O alto consumo pode trazer vários problemas sim, né, o aumento da frequência arterial, aumento da pressão, podendo sim trazer um problema de infarto, né,
E ele pode causar agitação, ele pode causar ansiedade, né, nessa criança, problemas gástricos e até uma dependência, porque, né, a cafeína tem esse papel de estimular, né, o organismo, e a gente sempre quer cada vez mais estímulo, né, porque o corpo também vai se acostumando com aquele pequeno estímulo dado e ele sempre quer mais. Então, assim, ela pode sim causar dependências, tá? Então fica aí a dica, né, do que são os energéticos, né, que eles podem trazer estímulos aí para os adultos. A ideia é que ele foi criado exatamente para isso, né, mas que as crianças não precisam desse estímulo porque elas já têm o metabolismo delas já bem aceleradinho, e que pelo fato da criança já ter o metabolismo acelerado, né, ela recebendo mais estímulo, isso pode trazer problemas, né, para a criança, como eu já mencionei, e que nem tudo que está na prateleira do mercado, né, que é considerado como produto alimentício, não quer dizer que ele seja saudável, né, e faça bem para o organismo, tá bom? Então fique esse alerta aí, fique bem crítico, né, olhe os rótulos, tá? Não vai aí só na febre, né, de que o colega tomou e você também quer tomar. Né, tem outras maneiras de estimular o organismo. A gente fazendo uma boa noite de sono estimula melhor o organismo do que, né, privando o corpo do descanso, tá bom? Então fica a minha dica aí. Eu espero que goste, que tenha ajudado essas informações. Um grande beijo. Tchau.